Thalia entrou. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Thalia está entrando para começarmos nossa conversa. Terapia sistêmica. Mais uma abordagem da psicologia que aprendemos ao longo do curso de psicologia. Maravilhoso. Oi, Thalia. Olá, tudo bem? Tudo certo contigo? Tudo bem. Seja muito bem-vinda a esse perfil. Fala de novo. Obrigada, agradecer. Tá, é só porque eu não sabia se eu tava te escutando. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, mas eu tô te escutando sim. Acho que eu vou tirar essa luz aqui da né? O que você acha? Eu gosto com a luz, eu gosto com a luz, mas assim tá bom também, tá ótimo. Tá com a pele maravilhosa, né? Isso que importa, toda produzida. Então, Thalia, queres começar se apresentando? Sim, claro. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? É muito bom falar sobre o que a gente gosta. Me chamo Thalia Vale, sou psicóloga, me formei esse ano, trabalho como psicóloga clínica. Atualmente eu atendo individual e famílias, né? Subsistemas também, né? Casais, enfim. Eu queria falar um pouco sobre a minha escolha da terapia sistêmica, né? Porque para um psicólogo, a escolha da abordagem é um marco bem importante, né? Porque é uma coisa assim que tu vai se dedicar, que tu escolheu para tu estudar, para tu trabalhar com isso, né? Então, com certeza, eu acredito que seja um marco importante para todos os psicólogos. É No quase, decorrer é quase como escolher uma faculdade de novo, né? Meio que é a mesma pressão, assim, escolher uma faculdade, escolher uma abordagem. Sim, justamente. E durante a graduação a gente tem contato com algumas abordagens, né? É claro, é uma coisa muito breve, a gente não aprofunda, mas já tem uma vasta noção para a gente poder escolher aquilo que a gente quer seguir, né? Durante a graduação, eu me interessei por algumas abordagens, né? Até porque tudo é psicologia, tudo é muito legal, tudo é muito válido. Mas eu sempre tive interesse por algo a mais, né? Então eu já conhecia um pouquinho sobre a sistêmica, eu sempre buscava, né? Além das matérias. E a partir da foi sétima fase que eu comecei a ter contato, né, de fato com a sistêmica, com a matéria, foi que eu escolhi, né? Eu já assim, no primeiro contato com a matéria já fez muito sentido para mim, né? Então foi onde eu decidi continuar a, a escolher, né? Optei como abordagem. Aí na último ano de graduação, como eu tinha certeza do que eu queria, eu já iniciei a formação clínica, né? Que eu ainda estou fazendo. Então, no último ano eu já iniciei a pós na formação clínica, já iniciei os estágios na área também, e também realizei o TCC na perspectiva sistêmica. Então, é uma coisa que está bem presente na minha vida, né? Que faz muito sentido para mim. Essas especializações, elas são essas formas da gente se aprofundar na teoria, né? Porque na faculdade, como tu falou, a gente vê tipo, uma passada, tipo, ó, é mais ou menos isso aqui, toma, e se faz sentido pra ti, você que estude, né? E aí tu logo já foi buscar essa formação, esse a mais, né, no estudar. Uhum. Sim, por mais que, claro, tem pessoas que optam por fazer o seu próprio estudo, se aprofundam sozinhos, e também é muito válido, né? Eu acho que cada um tem uma forma pessoal de adquirir conhecimento, mas eu tinha, assim, bastante interesse, eu tenho essa forma eu preciso, acho que, ter uma estrutura de estudo, né, no sentido de estudar, enfim. Então, foi muito importante ter começado,
até mesmo para mim me sentir mais segura quando eu me formei e comecei a atuar, né? Foi uma segurança a mais. Sim, esse estudo, querendo ou não, ele é o que vai nos trazer a segurança nas intervenções e tudo mais, né? A gente não pode descartar a importância de ter essa formação sólida, assim, né, teórica. Uhum. É isso aí. Por mais, acho que podemos falar começar a falar sobre a terapia em si. Então, podemos começar a falar da terapia sistêmica. Então, vamos lá. O que é terapia sistêmica? Por onde começamos? Então, a terapia sistêmica é muito mais do que só uma abordagem psicológica. Ela vai, assim, ela se relaciona com uma forma de compreender o ser humano. Então, de que forma isso vai acontecer? A ideia é de que o foco não seja somente no paciente, no cliente, na pessoa que está vindo ali para a gente. A ideia é focar no todo o sistema que essa pessoa está inserido. Desde que a gente nasce, a gente já vai pertencendo a alguns sistemas, né? O primeiro é a família de origem, depois a gente cria vínculos de amizade, escola, trabalho, faculdade, né? Então, a gente pertence a vários grupos no decorrer da nossa vida, e esses grupos, sobretudo as pessoas que estão inseridas nesse grupo com a gente, elas influenciam direta e indiretamente o nosso comportamento, sobretudo a nossa família de origem. Então, a partir do momento que a gente está em contato com esses grupos, com esses outros sistemas, a gente muda as pessoas e também sofre as mudanças. Então, a ideia da terapia sistêmica é observar todo esse sistema que a pessoa está inserida, né? Ela Uhum. entende ela não entende a pessoa isoladamente do seu ambiente, ela entende a pessoa inserida em algum lugar, né? Sobretudo, como eu disse, na família de origem, que é onde a gente mais aprende a nossa forma de ser e estar, né? Uhum. No caso, vai ter um peso, essa perspectiva de homem, ela tem um peso muito forte do contexto, das pessoas que estão em volta, como meio que modeladores, assim. Sim, justamente. Uhum. E eu falo sobre perspectiva de compreensão do ser humano, porque não é só na psicologia que ela é utilizada, né? A terapia sistêmica, ela é baseada na teoria geral dos sistemas, né? E essa teoria geral dos sistemas é uma teoria muito ampla, que pode ser utilizada em várias ciências, né? Então, é justamente essa compreensão de sistema, essa compreensão da influência mútua entre os membros de um mesmo sistema, né? Uhum. Entendi. Então, basicamente, a ideia central é essa do sistema enquanto influenciador ali nesse produto que vai ser o ser humano. Mas no caso também tem essa ideia de que a gente nunca tá. A gente não é um produto final, a gente está sempre se construindo, né? Acho que é importante só frisar isso, porque na psicologia a gente nunca é uma coisa só, a gente nunca é um sólido, a gente está sempre sendo moldado, jogado para lá e para cá e vendo o que surge disso, né? Sim, tanto que o nosso enfoque principal é a família de origem, mas nunca é deixado de considerar todo o contexto que a pessoa está inserido, contextos atuais, né? Contexto de trabalho, todos os grupos que a pessoa está inserido, justamente por isso que tu falou agora, né? Que a pessoa constantemente muda, se transforma, né? A gente fala mais Sim, de família de exatamente. origem, porque os primeiros, o que a gente aprende primeiro, lá quando a gente é criança, é algo que fica um pouco mais evidente em muitas pessoas, porque a gente aprende certos padrões de ser e estar que a gente acaba repetindo depois, né? Por isso que é a atenção mais primordial na família de origem, né? Mas de forma geral é observado todos os sistemas, né? Entendi, entendi. Ok, que mais? Quais as principais ideias, os principais pontos importantes para a gente entender um pouquinho dessa teoria? Eu vou falar um pouquinho sobre o começo, né? A terapia sistêmica, ela sofreu já alguns rumores no século XX sobre isso, mas em relação com a terapia familiar, né? Mas vários estudiosos deram o início da terapia sistêmica mesmo só em 1951, né? Metade do século XX. 20.
quando o John Bell ele fez a primeira intervenção com um adolescente com comportamento agressivo. Ele trouxe a família. Não era uma coisa comum trazer a família para o consultório, né? E foi o que ele fez. Ele pegou e trouxe a família e tratou esse paciente, esse adolescente, junto com o sistema que ele estava inserido, na qual ele teve muito sucesso. Então, a partir daí, começou-se a trazer a família para o consultório, né? Após isso, muitas pessoas, né, como eu disse, foram trazendo. Theodore Litz, eu tô tendo meu roteirinho aqui para não esquecer de nada, porque é bastante coisa, né? Começou a estudar o papel da família no desenvolvimento e manutenção da esquizofrenia, coisa que ninguém tinha feito antes, né? Relacionar essa questão sistêmica, essa questão da família com a esquizofrenia. Inclusive, outros psiquiatras infantil, mais na área infantil, também foram para esse campo da sistêmica. Mais tarde, meados dos anos 70, foi-se então relacionando, porque assim, começou com essa ideia justamente de trazer a família para o consultório. Mas depois foi se entendendo que a família não precisava estar presente de fato no consultório. Mas que mesmo que o indivíduo estivesse sozinho, todo o sistema podia ser modificado. Né? É porque uma visão sistêmica, como eu disse antes, é mais que uma abordagem, é uma forma de compreender o ser humano. Então, mesmo que ele viesse só, a compreensão ia ser a partir dos sistemas, né? E claro, tem casos que a terapia é individual, mas também pode ser os subsistemas, né? Isso vai depender do processo terapêutico, da dinâmica do processo terapêutico, de como essa pessoa e está ali para ti, né? Tu pode, por exemplo, chamar um filho daquela pessoa, chamar o pai, chamar um irmão, um amigo, até mesmo um amigo, né? Pessoas do seu convívio, para auxiliar no processo terapêutico. Até acho que é importante frisar isso, porque quando a gente fala que a terapia sistêmica ela trabalha nessa perspectiva de família, a gente escuta e às vezes acaba ficando meio fechada essa ideia de que só trabalha a família. Mas não, a pessoa pode se virar muito bem sozinha na terapia, né? E aí Bianca, fiz terapia na sistêmica, deu quase um ano, deve ter dado tipo uns 10 meses assim de terapia. E todas as minhas sessões foram sozinhas, eu não cheguei a chamar um familiar. E o trabalho foi ótimo, o trabalho foi excelente. Eu não, assim, trabalhei questões familiares, mas nunca foi algo que eu precisei chamar alguém. Tudo eu consegui trabalhar sozinha. Eu acho importante dar esse enfoque, porque quando fala família, fica essa ideia de que só trabalha com família, só trabalha com filhos, só trabalha com a mãe. Mas existe essa possibilidade de trabalho sozinho, né, individual. Sim, sim, justamente. Até na minha experiência, né, que, cara, é pouca, comecei faz pouco tempo, mas a minha experiência, a demanda é individual, né? No momento eu só atendo individual, né? A demanda por família é um pouco menor, mas acontece também, né? Até mesmo, como tu disse, né, foi individual e aconteceu, foi legal, né? Mas a gente também percebe que mesmo assim, quando vem todo o sistema, a compreensão daquele sintoma, daquele problema é um pouco melhor, porque a gente tem as várias visões daquela mesma situação e todo mundo tendo, porque a gente compreende que se vai todo o sistema, todos vão com o mesmo objetivo, né? Ou pelo menos deveriam ir. Mas todos com a mesma motivação de mudar, de melhorar, acaba por acontecer de uma forma melhor, mais duradoura, né? Porque mesmo depois que a terapia acaba, todas as pessoas ainda estão envolvidas naquilo e acabam por causar modificações mesmo depois que a terapia acaba, né? Então é bem legal. Mas de qualquer forma, a terapia individual também ela vai acabar gerando transformações em todo o sistema. Não é que só vai melhorar para aquela pessoa, porque a sistêmica ela parte do princípio da circularidade também, né? Aquela ideia de que quando uma pessoa daquele sistema, um membro do sistema muda, se transforma, todo o sistema ele é transformado também, né? Então é mais ou menos isso a ideia da terapia individual na sistêmica. Essa ideia de que um vem pedindo para mudar uma coisa que vai acabar sendo todo é afetado. É tipo
Tipo quando você joga uma pedrinha no rio e ela forma aquelas ondinhas que vão indo, assim. A pedrinha é nosso paciente cliente, a gente joga ele ali e ele vai reverberando, isso vai torna uma proporção maior do que só uma pessoa em terapia, né? Sim. Uhum. Justamente. Eu vou. E Agora. pode falar. Sim? Não, pode Pode falar. Eu falar, já ia. eu ia perguntar se Ah, sobre essa parte teórica tem mais algum conceito, alguma coisa mais assim que tu quer apresentar. tá. Eu vou trazer as 4 principais ideias, assim, que são ideias mais de base mesmo sobre a terapia sistêmica, tá? A primeira é sobre tudo que eu falei já, né? Que a gente é produto do nosso ambiente, que é o princípio mais importante da terapia sistêmica, né? Que a gente nunca consegue compreender o ser humano isoladamente, né? A gente sempre o considera em um contexto maior. É, Uhum. aquela ideia de que as pessoas que interagem com a gente nos mudam e a gente muda essas pessoas. Então é impossível compreender uma pessoa sem entender o contexto que ela está inserida. E também, sobretudo, compreender a dinâmica que são essas relações. Não somente entender que existem aquelas pessoas naquele sistema, mas entender de que forma essas pessoas se relacionam, né? Se é, enfim, se é uma coisa disfuncional, se é uma coisa funcional, enfim, né? A segunda ideia é que, assim como em várias abordagens da psicologia, é que o paciente é o único que pode mudar. Às vezes isso fica meio subentendido para as pessoas que não têm um contato direto com a psicologia, né? De que ele vai no psicólogo e o psicólogo vai dizer o que ele tem que fazer. Felizmente ou felizmente, as respostas, como a gente sabe, estão dentro de cada um. Então, o psicólogo ele vai atuar de forma a auxiliar nesse processo de encontrar essas respostas, né? Ele não vai ficar dizendo toda hora o que essa pessoa tem que fazer, ou enfim, né? O que o terapeuta vai fazer, ele vai ajudar a encontrar essas questões ocultas, esses papéis dentro do sistema, as hierarquias, as relações, e através de um processo reflexivo, né, com técnicas, enfim, vão chegar a uma questão, a algo a ser mudado ou não, né, dependendo da demanda do paciente, cliente. Uhum. A ideia não é encontrar pessoas culpadas ou doentes, né? O terapeuta ajuda os pacientes a encontrar os comportamentos que estão causando esses sintomas, estão causando essa situação disfuncional, né? Encontrar A aquela ter- partezinha ali que não está funcionando como deveria para dar um ajuste naquilo ali, assim. Uhum, justamente. E o problema é que muitas vezes as pessoas vêm para a terapia achando que vai ser que o terapeuta vai dar a solução da vida dessa pessoa, né? Que vai chegar lá, ele vai falar o que está acontecendo. Então, o terapeuta vai dar um feedback que vai evolucionar a vida dessa pessoa. E não é bem assim, né? Como a gente sabe, é um processo delicado, um processo muitas vezes bem demorado, que exige bastante, tanto do paciente quanto do terapeuta, né? Então, não é tão simples assim, mas acontece. Na verdade, a gente não ganha um livro que é como resolver os problemas da vida. E aí a gente vai lá no livro e diz assim, vai lá, tipo, a página 30. Quando o paciente falar que a mãe dele falou isso, fale para ele fazer isso. A gente não tem, esse livro ele não existe, a gente não tem as respostas da vida. A gente tem o processo reflexivo até porque não existe uma resposta, né? Que seja generalista pra gente dar aqui e falar, teu problema é que a tua mãe faz isso, teu problema é que a tua irmã faz isso, teu problema é que o fulano faz isso. Não existe. É todo um processo individual, né? Não tem resposta pronta. Sim, justamente. E é uma coisa que se dá ali naquela relação, né? Aquela relação, né? Trazendo um conceito da Gestalt de aqui e agora. É uma coisa que acontece ali na sala, é uma coisa dinâmica, né? Então, não tem uma receita pronta, é um negócio que vai acontecendo, né? Dinâmica e única.
Justamente. A terceira ideia é que a origem dos sintomas, o sintoma que eu falo é a demanda do paciente, né? A situação, o problema, enfim, né? Porque ninguém vai para terapia, pelo menos não é o que a gente vê, ninguém vai para terapia quando tá tudo bem. Normalmente tem uma demanda, né, em relação a alguma situação. A gente entende que essa demanda, essa situação, ela é multicasual. Ao contrário de algumas teorias que defendem que acontece uma série de situações e isso causa a situação. A gente não entende dessa forma. A gente defende sobre a circularidade, né? Que as ações de cada pessoa daquele sistema, a forma que acontecem essas relações, que normalmente já acontecem por muito tempo, é que geram essa situação, né? E normalmente essas relações, esses comportamentos se retroalimentam. Então é bem difícil a pessoa que está ali nesse sistema conseguir enxergar isso, porque ela tá envolvida, ela tá tão envolvida que as coisas vão acontecendo e vão dando certo na medida do possível, que é difícil enxergar certas situações, né? Então, é nesse sentido. A ideia é de que um comportamento alimenta o outro, influencia o outro e vai gerando toda essa situação e quando tu percebe, tu não tem mais controle disso. Mas a ideia é que existem várias causas, várias situações e não somente uma razão. Né? Uhum. A quarta ideia é sobre aquilo que eu falei antes, que todo o sistema é tratado, né? Muito bom quando vem todo o sistema para terapia. É muito bom quando vem toda a família, né? Quando vem a mãe, o pai, o filho, a criança, né? O irmão mais velho. É uma coisa que acontece mais dinâmica, né? Mas, como eu disse também, quando vem individualmente, todo o sistema é modificado, porque a partir do momento que uma pessoa é modificada, todo o sistema sofre essas mudanças também, né? Enfim, as ideias eram isso, mais ou menos. Algum Então são meio que comentário? são tipo as básicas, bases teóricas, assim, tipo, principais pressupostos de como ver o ser humano e o seu sistema. Uhum. São ideias bem amplas, assim, né? Tem muito mais além disso, né? Mas, assim, eu trouxe para ter uma ideia geral do principal daquilo que se quer dessa terapia, né? Daquilo que se busca. Se fosse aprofundar, a gente faria uma live sobre cada ideia aqui. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente fazer essa apresentação da abordagem. Sim, justamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as escolas. Existiram algumas principais escolas que deram fundamento teórico à abordagem sistêmica. E além dessas escolas propriamente ditas, eu trouxe alguns outros conceitos também, que eu acho muito importante falar, que foram fundamentais na construção da terapia sistêmica e que eu acho muito importante na minha prática clínica. Né? Lembrando que não são todos, né? Existem muitos mais conceitos, enfim, mas eu trouxe aquilo que fazia mais sentido para mim. Uhum. A primeira escola que eu vou falar é sobre a escola estrutural, que o principal precursor foi o Minuchin. Como o nome diz, escola estrutural, Minuchin entende a família como uma estrutura. Nessa estrutura, ele compreende as suas hierarquias. Sobretudo, ele compreende a dinâmica dessas hierarquias quando há uma inversão de hierarquia. Do que eu estou falando? Há casos, por exemplo, que os filhos precisam fazer papéis parentais. Os pais se tornam filhos e os filhos têm essa questão de responsabilidade, enfim. Ou até mesmo filhos com papéis parentais com seus irmãos mais novos, né? Ele vai observar o quanto isso abala um sistema, né? Quanto isso abala os papéis do sistema. Outra questão também que ele vai falar, que ele vai observar, é sobre as alianças, né? Porque, como a gente já falou, na família, no sistema, existem os subsistemas. Pai, filho, irmão, irmã, né?
Então, ele vai avaliar as alianças que são construídas nesses subsistemas e como isso também pode gerar alguma situação na família. Aí do que eu tô Uhum. falando, o nome que a gente dá a isso é a triangulação, né? Bastante falado nessa. O que é essa triangulação? Vamos supor que na díade, uma relação de duas pessoas da família, uma das pessoas percebeu que não está dando conta desse desafio, eles estão vivendo uma relação conflituosa e chama uma terceira pessoa para tentar ajudar a resolver esse problema. Mas o que acontece é que essas duas pessoas elas se alianciam, elas ficam mais juntas contra essa terceira pessoa. E isso pode causar Uhum. muitos prejuízos, tanto nessa relação díade quanto na tríade, né? Porque normalmente essa pessoa vai buscar uma pessoa próxima deles, né? Por exemplo, um casal, a mãe que busca a filha para tentar ajudar no relacionamento que está passando por um conflito. E as Seria duas que se aliam contra a o pai. alienação parental entraria nesse conceito, né? Desculpa, não entendi. A alienação parental entraria nesse conceito, né? Dois familiares que fazem um complô contra um terceiro familiar, assim. Sim, sim, é bem parecido. É que a alienação parental, ela tá mais assim para questão infantil, né? Quando é mais criança e Sim. tal. E a triangulação é de forma geral mesmo, sabe? Até mesmo quando adultos, né? Acontece essa aliança, separa a outra pessoa, e isso pode gerar muitos problemas, né? Nessa relação, nessa família. E era justamente o Uhum. que me defendia, o que Minuchin observava. De forma geral, Sim. na escola estrutural, a base, o foco não era o sintoma, não era o problema, mas sim a origem que esse problema tinha, né? Entendi. Do contrário da escola estratégica, que é a próxima. A escola estratégica, Uhum. ela tinha como foco o sintoma. Por esse motivo, ela também era considerada uma terapia breve. A terapia breve ela é aquela que normalmente ela calcula já mais ou menos quantas sessões vão acontecer. Não é que é uma coisa assim fechada. Claro, se no decorrer percebe que precisa de mais, é adicionado mais algumas sessões, né? Mas, de modo geral, é uma terapia que pega a demanda, a partir do momento que o sintoma, que o problema foi resolvido, acaba a terapia. É uma terapia mais ativa, tem mais intervenções, se utiliza de mais técnicas, né? Tem o intuito de criar estratégias, técnicas que possam agir diretamente naquele sintoma, né? Eu, particularmente, não faço uso dessa terapia, né? Na minha prática, eu procuro usar mais a tradicional, digamos assim, a longa, o processo que busca mais a origem daquela situação, né? Particularmente, Uhum. acredito que seja algo mais. Esqueci a palavra que eu ia usar, mas enfim, é algo mais válido, algo mais duradouro. Eu acho, Teria, só para a gente reforçar essa questão, porque quando a gente fala de terapia breve, as pessoas podem achar que a gente está falando aqui de 4 sessões, mas não, a terapia breve, aí mesmo tendo o nome de terapia breve, ela vai durar pelo menos aí uns 6 meses, né? 6 meses para mais, assim. Sim, sim, justamente. É porque isso também é um pouco. A gente precisa educar um pouco as pessoas também em relação a isso. Porque muitas vezes as pessoas vão para terapia achando, né, que em um mês tá tudo bem, um mês vai dar tudo certo. Até mesmo quem procura uma terapia breve. Mas não é tão simples assim, né? Como tu disse, até mesmo na terapia breve exige um determinado tempo para que seja algo válido, né? Aconteça algo de fato. Sim. Então tem outras escolas, né? Uhum. A terceira escola, a Escola de Milão. A principal percussora foi a Palazzoli. Essa escola, ela teve uma influência mais psicanalítica.
Então, ela era um pouco menos interventiva se comparada à estratégica, né? O objetivo dela é ajudar a família a estabelecer fronteiras e limites e fronteiras mais saudáveis, menos disfuncionais. Até nessa escola eram trabalhados transtornos mentais, questões como anorexia, foi algo que teve esse foco nessa escola, né? Tem o objetivo de trazer reflexões, trazer consciência da família para aquele sintoma, para aquela situação. O grande diferencial da escola de Milão é o método. Como que acontece? A ideia principal, né? Normalmente os atendimentos são de equipe. A família, o sistema ali na sala, no consultório, há um terapeuta, normalmente um coterapeuta junto, né? 2 psicólogos para atender aquela família. E há um espelho, né? Um vidro, onde o restante da equipe fica através do vidro observando aquele atendimento. E em determinado momento daquela sessão, normalmente no final, os terapeutas eles fazem algumas intervenções, auxiliam o terapeuta que está lá dentro a observar algumas coisas que talvez eles não observaram. E isso é feito mesmo na frente da família mesmo, né? São observações a mais que poderiam ser utilizados. Não é tão comum ver isso na prática clínica. No Instituto Familiar, que é onde eu estudo, tem clínica lá também, né, de atendimento, e lá eles fazem bastante atendimento de equipe. É uma coisa, assim, muito legal, assim. Claro, não são todas as situações, de repente, que seja bom, não são todas as famílias que se submetem a isso, mas é bem legal. A dinâmica que acontece, sim, é bem interessante, bem legal. Muito legal. E é legal porque, assim, enfim, a gente fez a graduação e tal, a gente estudou junto, mas é muito legal. E assim, ó, interrompendo um minuto aqui. É muito legal, tá sendo muito bom pra mim ter essas lives, porque, meu, tudo isso que tá me falando, eu tô tipo, nossa, tipo, olha essa escola de Milão, que coisa legal, porque eu não lembrava, assim, são coisas que a gente acaba deixando passar quando a gente não se aprofunda, né? Sim. E também na graduação a gente tem muita informação, né? É muita coisa, é até impossível tu conseguir lembrar de tudo, né? Assim, eu Sim, sei sim. porque é a minha abordagem e eu estou estudando porque é a minha abordagem, né? Mas de fato a psicologia em si é muito ampla, né? E cada abordagem também é. Enfim, meu Deus do céu, né? Se a gente tivesse tempo de disposição para estudar tudo, conhecer tudo, seria magnífico, né? Seria magnífico. Mas então vamos lá, que mais? As escolas teve então a estrutural, a estratégica de Milão. A última escola é a Escola de Palo Alto, Uhum. composta por alguns pesquisadores dos anos 80. Tem uns nomes difíceis aqui que eu nem vou falar, mas ah, eu gosto dessa escola porque ela traz alguns conceitos bem, bem legais até que vão de encontro com as ideias de Alice Miller, né? Que hoje eu não vou falar muito porque eu não me preparei muito para isso, mas nossa, né? Sem palavras, gosto muito. Alice É, Miller, para quem quer um pouquinho, né, sobre como as famílias têm essa influência no nosso desenvolvimento, né? sim. Uhum. Então, o que a Escola de Palo Alto ela defende? Ela traz que os comportamentos que mantêm os problemas eram, na verdade, no passado, as maneiras que a gente encontrou de lidar com as situações. O passado que eu falo é lá na nossa infância, né? As nossas necessidades não atendidas, né? Os nossos traumas de infância, traumas de abandono, de desamor. Quando a gente viveu aquelas situações, não é regra, né? Pode ser que a pessoa tenha tido uma infância super saudável, super feliz. Mas a gente está habituado a ver muitas situações de necessidades não atendidas, enfim. Enfim,
Quando era uma criança que passou por toda aquela situação, ela aprendeu uma forma de lidar com aquilo. E ela foi repetindo, repetindo, repetindo. E hoje, adulta, madura, ainda usa as mesmas formas de lidar com situações porque são semelhantes àquelas. Mas visto que hoje em dia é uma pessoa adulta, madura, ela não é tão funcional usar as mesmas estratégias, né? Então, isso que acaba causando todo esse sintoma. É até sobre aquela questão de criança interior, né? Que ontem eu fiz uma postagem, eu vi que tu também fez. Então, é sobre aquela história de quando a nossa criança fala pela gente, né? Quando a gente tá vivendo uma situação semelhante da nossa infância, que aconteceu com a gente, e não é a gente que fala, e sim a nossa criança ferida, né? Então, o quanto é importante acolher ela, entender quais foram essas necessidades não atendidas que fizeram com que a gente se comportasse de determinada forma, né? Uhum. Mas a gente não vai me estender nisso, porque é muito assunto, isso aí eu preciso de uma live só para esse assunto, né? Para necessidades não atendidas. Um dia a gente marca uma live sobre necessidades não atendidas, que esse tema merece uma live. Com certeza. Então, eu falei das escolas, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas teorias que eu também acho importante. Bowie, vou falar um pouquinho de Bowie, que trouxe o conceito da individuação e separação emocional da família. Quando eu falo dessa separação emocional, eu não estou falando de distanciamento, não estou falando de rompimento, mas estou falando de uma diferenciação, de uma separação saudável. A pessoa pode continuar morando com a família, mas ter essa diferenciação, essa individuação, né? Ele defendia que na família as relações, né, de principalmente filhos e pais, há duas principais forças, que é aquela que ajuda a nos unir com os nossos familiares e aquelas que nos impulsionam para se libertar dos nossos familiares rumo à nossa independência, né? Ele defende que todos nós nascemos fusionados. Todos nós temos essa relação fusionada com a nossa família, disfuncional. E ao longo da nossa vida, a gente busca por essa autonomia, por essa independência. Só que muitas vezes os padrões dessa família acabam por dificultar essa individuação e essa diferenciação, né? Porque o que seria saudável? Pertencimento e diferenciação. Como isso pode acontecer? Esse pertencimento é de pertencer àquele grupo, sentir-se participante daquele sistema, participar de fato, né? Sem perder tudo aquela transgeracionalidade que tu aprendeu, tudo que tu tem de bagagem da tua família. E a diferenciação vai de encontro à tua autonomia, à tua independência, né? É o conseguir agir e pensar de acordo com a tua singularidade e não baseado numa transgeracionalidade. Tu conseguir desenvolver ideias, princípios baseados naquilo que tu quer, naquilo que tu sente, naquilo que tu gosta. Não é? Uhum. E ter essa individuação no sentido de aprender que não necessariamente o melhor para os meus pais é o melhor para mim. Tem uma diferença em quem é eles e quem sou eu. Justamente. Show. Vou falar sobre a perspectiva do ciclo de vida. O que essa perspectiva traz, né? Ela entende que o nosso sistema possui vários membros que se encontram em diferentes fases do ciclo de vida, né? São vários membros e cada membro está vivendo uma situação diferente. E isso muitas vezes pode causar alguma situação disfuncional, né? Eu vou citar aqui as fases do ciclo de vida para ter um entendimento melhor. Jovem adulto saindo de casa, o casamento, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos saindo de casa, ninho vazio, envelhecimento, cuidados, então, né, com as pessoas idosas da família, e a morte. Essas são, no geral, né, existem alguns acontecimentos mais fáceis, mas no geral são os principais.
E a ideia que eu queria trazer aqui é a ideia de Catherine McGoldrick, que traz sobre os estressores. O que são esses estressores? Pois bem, são situações que vão causar mais desafios a essas fases do ciclo de vida. Além dos próprios desafios que acontecem já normalmente no ciclo de vida normal, existem esses estressores que atravessam essa fase normal. Seriam eles os estressores verticais, digamos que eles são estressores que vêm de cima, que é toda a transgeracionalidade, tudo aquilo que a gente aprende, todos os padrões relacionais da nossa família. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco claro. Por exemplo, você se casou agora e você aprendeu na sua família, você está passando pela fase do ciclo de vida, casamento, né, construção da nova família, e você aprendeu na sua família de origem, é um padrão na sua família de origem, ter filhos no começo do casamento. Assim que você casa, você já começa a ter filhos. E o que acontece é que você acaba por casar com uma pessoa que não tem esse mesmo conhecimento, esse mesmo padrão relacional. Em contrapartida, nesse casamento, nessa pessoa, na família dela, ela aprendeu que os filhos se têm, sei lá, mais no estágio mais tardio da vida. Então, o fator estressor dessa situação é aquele padrão que tu aprendeu a idade que é ter filhos. É uma coisa, uma bagagem familiar que tu tá trazendo, e isso pode causar muito estresse nesse novo casal, porque é uma decisão muito importante, né? Então, se as coisas porque de qualquer forma, tu nunca vai casar com uma pessoa que teve os mesmos padrões da tua família. Isso nunca vai acontecer, né? Mas minimamente tem coisas que geram muitos mais problemas, né? Gera uma situação muito maior, o que pode causar até mesmo rompimentos. Então, como eu disse, esses estressores verticais são tudo aquilo que a gente aprendeu. São os mitos, os segredos, os legados familiares, os rituais, enfim. Os fatores horizontais, fatores estressores, são, digamos que as situações desenvolvimentais, que acontecem junto com as fases do ciclo de vida. Só que são coisas que não são, digamos, entre aspas, normais. Seriam essas coisas: a morte precoce, acidentes, doenças crônicas, rompimentos, né? Então, são coisas que também abalam as fases normais da vida, né? Os dois maiores considerados, né, na teoria, os dois maiores fatores estressores no ciclo de vida familiar são: o primeiro é a morte precoce, né, morte de pessoas jovens, acidentes, e o segundo é o rompimento o rompimento do vínculo conjugal, o divórcio. São os dois situações que mais causam estresse no ciclo de vida familiar. Então, na terapia também se observa muito, muito isso, né? Muito que fase que esse sistema está passando. Ou melhor, quais fases, né? Porque cada pessoa, ela vai vivenciando uma fase diferente, né? E isso se sobrepõe, enfim. Sim. Ao mesmo tempo que os filhos adolescentes estão vivendo a fase do jovem adulto, os pais desses adolescentes estão vivendo a saída dos filhos de casa, de ninho vazio, talvez. Então, às vezes, as fases, elas casam, né? Sim. Sim, justamente. Então, é o estresse próprio dessas situações, que já são várias acontecendo ao mesmo tempo, mais a transgeracionalidade, mais os fatores desenvolvimentais. Então, quando isso de forma meio disfuncional, acaba gerando muito problema na família, muita confusão, né? As pessoas ficam confusas, né? Sim. E da parte dos ciclos de vida familiar, era isso? Sim, era isso. Eu não sei se tu fez alguma pergunta, cortou a voz aqui. Mas... Não fiz nenhuma pergunta. Só tu tá de olho no tempo? 45 minutos, né? Isso, isso mesmo. A gente tem mais 15 minutinhos. Meu Deus do céu, eu falo muito, né? Mas tá. Mas tá bom, tá bom.
Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a terapia. Bianca, vai ser 1 hora, né? Não vamos se estender Isso, disso, né? Isso, né? Tá. isso. Então, Assim, se eu. precisar, se eu achar que precisa, que tá apertado esses 15 minutos, a gente encerra agora, começa outra e a gente tem mais 1 hora inteira daí, mas fica a teu critério. Não, eu acho que dá pra terminar. Talvez eu Então segue. não faça tão esmiuçado, mas eu acho que eu já falei também bastante coisas importantes que poderiam se repetir, né? Mas, Sim. enfim, eu vou começar a falar como funciona a terapia, né? Como eu falei, a pessoa ou a família chega na terapia e o princípio é buscar entender os contextos que a pessoa está inserida, né? Isso eu acho que já ficou muito claro. A partir desses contextos, a gente sofre essas influências. Então, como eu disse, a gente aprende os padrões de comportamento, os padrões de vivência. Então, a gente precisa entender isso para compreender por que aquela situação está acontecendo naquele momento com aquela pessoa. Então, compreendendo essa origem, essa base, a gente consegue focar na origem do problema, o que vai ser mais fácil para causar reflexão em relação a esse problema, né? Eu tô um pouco mais enrolada, eu tô pulando bastante coisa, então eu tô selecionando o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Aham. A ideia principal é que, como eu falei, as pessoas têm seus padrões criados, então a ideia é que a pessoa possa criar novos padrões de relacionamento, que a pessoa possa criar novos conceitos em relação ao ser e estar no mundo. Porque assim, como eu disse, a família é a base, onde a gente aprende os principais conceitos. E do que eu estou falando com isso? Na terapia, desculpa, na família, a gente aprende, por exemplo, o padrão do conceito de amor. O que é amor para aquela família? Como que as pessoas se amam? Elas demonstram esse amor? O que é proibido? O que acontece? De que forma isso se dá? Né? Outra coisa é o casamento. Como que é o casamento? É daquilo que eu falei também de ter ou não ter filhos, né? Como que essa Uhum. família se comportava no casamento, né? O que podia, o que não podia. Então, vai de encontrar isso, né? A questão de gênero também é bastante importante, que é uma coisa que eu gosto de observar muito, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Porque a partir desses padrões, as pessoas criam expectativas, sobretudo no seu marido e esposa, né? Nos seus filhos também, enfim. Por exemplo, na sua família de origem, você aprendeu que o homem, ele é o principal da casa, o homem é o independente, o garanhão, o pegador. Então, você vai repetir esse padrão porque você aprendeu como certo. Ou até mesmo você aprendeu que o homem é o ser frágil e dependente, né? Enfim, assim como a mulher. Você aprendeu que ser mulher é ser submissa ao seu marido, né? Ou você aprendeu Uhum. que ser mulher é ser foda, é ser independente, é agir por si. E com exageros, nenhum desses conceitos vão ser funcionais na sua vivência, né? De qualquer forma, isso pode gerar alguma situação, algum problema na sua vivência, né? Uhum. Como que a gente vai tentar entender esses conceitos? Eu já vou falar agora para não ficar sem acontecer ficar sem falar. A gente utiliza uma técnica muito importante que se chama genograma. Não sei se tu vai conseguir colocar a imagem. Não Se consegui. não, Eu tentei ver aqui como é que faz pra colocar a foto e não foi. Depois eu coloco nos stories, daí tu coloca também e aí tá explicado. não, tranquilo, só. O genograma, digamos que é uma árvore genealógica recheada de histórias. A partir dessa, não é uma árvore genealógica simples, né? Ela não mapeia somente os integrantes da família, mas ela vai mapear as relações que essas pessoas têm entre si. Vai mapear
a forma que essas pessoas fazem parte daquela família, a gente vai ver os padrões daquela família. Então, é uma técnica que pode ser feita de várias formas. Eu, particularmente, faço junto com o cliente, né? Faço junto, a gente vai ali, desenha, faz as relações. Pode ir 2, 3 sessões, vai depender do paciente, vai depender do que ele fala sobre aquela família, né? Então, é basicamente dessa forma que a gente vai buscando. E claro, de outras formas também, né? Mas o genograma é uma ferramenta bastante utilizada na terapia sistêmica. Diria que é a principal técnica, né? É a partir dela que gera todo esse entendimento do sistema, né? Porque você vai entender todas essas relações que a gente tem no sistema. Sim, justamente. E a partir dessas relações, a partir disso que a gente busca ali no genograma, a gente já vai relacionando com o sintoma, com a demanda daquele paciente. Então a gente não vai já fazendo uma coisa aleatória, né? A gente já vai tentando buscar de que forma a demanda que essa pessoa está trazendo aparece aqui no genograma, né? Será que é um padrão repetitivo? Será que isso é uma coisa que acontecia com os pais dela? Será que é uma coisa que acontecia com os avós? Enfim, né? São várias as coisas detectadas no genograma, né? As triangulações, lealdades, né? Enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre as lealdades para a gente poder encerrar com algumas técnicas aí, se dá tempo. O que seriam essas lealdades? 8, 9 minutinhos, mais ou menos. Quando a gente falou de padrões repetitivos, esses padrões são coisas que a gente aprende, né? Como certo. E chega um momento da vida que a gente acaba por ter outros desejos, outras vontades. E a gente precisa romper com algumas situações para que a gente possa ir de encontro ao nosso desejo. Só que o que acontece? Muitas vezes as lealdades, elas estão tão intactas na gente, as lealdades com os nossos entes queridos, que fica difícil a gente romper com essa lealdade para ir de encontro com a gente quer. Então isso é muito observado na família. Porque pode ser que essa pessoa, ela sabe do que ela precisa, ela sabe do que ela quer, mas ela não faz porque ela imagina, tem a fantasia de que na família isso seria ruim, que a família não iria aceitar isso. E um dos maiores fantasmas, né, que se vê normalmente é perder o amor da família, né? É uma coisa que atormenta muitas pessoas. Então, muitas vezes elas agem de acordo com a família, com o que a família quer, para não causar essa situação, né? Enfim, tem bastante coisas além disso, mas é basicamente a ideia, né? As técnicas usadas na terapia sistêmica, como eu falei, o genograma é a principal técnica. Outra técnica bastante importante é a linha da vida, que vai falar exatamente sobre situações que a pessoa viveu, situações importantes, ajuda ela a relembrar situações familiares, ou enfim, que fizeram sentido na vida dela. E outra técnica que também se assemelha é o workshop de fotos, que faz com que a ideia é a pessoa trazer algumas fotos, principalmente da sua infância, para a terapia, para a gente poder olhar, analisar, entender, para a pessoa poder falar sobre aquele momento, aquela situação, e principalmente como é para ela relembrar daquela situação, de como foi. Enfim. É basicamente isso, né? De forma geral. Não sei se tu tem alguma coisa para falar. Acho que ficou ótimo, Thalia. Tu falou bastante coisa. Eu acho que, assim, essa parte mais básica do que é a terapia sistêmica ficou muito clara. E acho que, assim, porque, assim, a ideia é justamente trazer um pouco desse entendimento da psicologia sobre o mundo, né? E, enfim, porque cada pessoa, assim como a gente, enquanto psicólogo, olha para as abordagens e escolhe o que faz sentido para si, eu acredito, e isso é muito meu, isso é muito pessoal, que cada paciente também deveria ter esse direito de olhar para as abordagens e pensar isso faz mais sentido para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu teorizei isso foi com a professora Michelle. Eu falei, ô prof, mas não tem mais chance do cara acertar o psicólogo de primeira. Se ele souber da abordagem, ela falou, putz, Bianca, mas o tamanho do trabalho deu, pois é, mas a gente tem que começar por algum lugar.
estamos aqui começando essa psicoeducação no mundo, né? Então, fico muito feliz por você ter aceito o convite. Não tinha dúvidas que tu ia falar muito bem, que tu ia trazer tudo isso com muita clareza. Gostei muito. E vou te colocar à disposição, porque eu não posso responder perguntas sobre isso, mas vou te colocar à disposição para responder sobre a terapia sistêmica no teu perfil. Então, se alguém teve alguma dúvida, ficou com algo meio em aberto, assim, vocês podem procurar a Thalia, perguntar para ela, tirar suas dúvidas e tudo mais, que ela vai conseguir falar sobre isso. Eu sou bem sincera em dizer que eu não consigo responder sobre todas as abordagens, que a gente, como tu falou, o ideal, o maravilhoso, perfeito da vida seria que a gente conseguisse estudar sobre todas a fundo e falar sobre todas, mas infelizmente a gente tem que começar a funilar a partir de algum momento e cada um vai pro seu lado, né? Então, acho que era isso, no mais era isso. Te agradecer imensamente por ter participado. E era isso. Queria agradecer também pelo convite. Eu nunca participei de live, né? Então, como eu te disse, no começo foi até um pouco desafiadora essa ideia, mas estava bem nervosa. Mas aconteceu tudo legal, foi bem interessante, gostei bastante. Obrigada pelo convite. Estou à disposição para eventuais dúvidas, né? Se alguém tiver alguma questão em relação a isso, não sei de tudo, mas o que eu puder fazer, o que eu puder responder, estou à disposição. E estou muito feliz de ter participado, foi uma experiência bem legal. Logo marcamos a live sobre necessidades não atendidas, né? Mas então era isso. Um beijo, Thalia. E Bem, é isso. Peraí. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto, foi. Era isso, meu povo. Essa foi a live sobre terapia sistêmica com a Thalia. Fiquei muito feliz dela ter topado o convite. E deixo reforçado aqui o convite para a live que a gente vai ter na quinta-feira, então, sobre a Gestalt terapia, que é a abordagem com a qual eu mais me identifico, sobre a qual eu mais debruço os meus estudos. Mas quem vai falar na live não serei eu, será a Cláudia, minha colega. A gente fez estágio junto, né, dentro dessa abordagem. Então, estou muito empolgada para ouvir ela falando sobre. Acho que ela tem uma visão muito linda da Gestalt, ela vai saber falar disso de um jeito muito. A Cláudia, ela tem uma fala meio poética, então eu acho que ela vai conseguir falar sobre a Gestalt de uma forma muito linda. É isso, meu povo. Um beijo e espero vocês na quinta-feira para a próxima live.